Após a professora Lee perguntar como Yelling conseguiu sobreviver, ele responde a ela que foi uma longa história, diz que foi capturado por um necromante chamado Li Wei e levado para uma outra dimensão consumida por uma escuridão total. A professora Lee está com a pulga atrás da orelha, como ele Yelling conseguiu escapar de um mestre espiritual de 8º nível tão fácil. Yelling fica sem palavras. Eles voltam à base da cidade. Ela quer examinar seu corpo para saber se ele está ferido ou não. Em um alojamento da cidade, todos se reúnem para discutir quem está por trás do ataque. Presumem que a organização do Cataclisma está por trás de tudo. As garotas do seu grupo se perguntam também como Yelling conseguiu escapar de um mestre de 8º nível. Realmente Yelling é incrível. Yelling responde a elas que somente teve muita sorte. Depois dos questionamentos, a professora Lee avisa a todas que precisam deixar Yelling descansar um pouco. As meninas estão de acordo e deixam Yelling sozinho no quarto. Logo após saírem, Yelling pega o anel de armazenamento de Li Wei. Ele quer saber o que há dentro dele. Yelling está surpreso com a quantidade de itens raros. Dentro do anel, havia muitos cristais de experiência, escamas de dragão e olhos de sereia. São materiais de alto nível. Isso possibilita Xueyu e Fengjiu tenham uma evolução significativa. Enquanto isso, numa cidade completamente horrenda e banhada pelas trevas, chamada Cidade Cataclisma, alguém se curva perante um trono, informando que a missão de Li Wei falhou. O demônio com chifres e dentes enormes informa que não encontraram nem os restos do cadáver de Li Wei. O mestre demônio que está no trono levanta-se sem acreditar que Li Wei está morto. Seu lacaio o avisa que ele foi morto pelo pássaro de divino, a Fênix. O grande demônio lamenta a perda. Li Wei era seu companheiro de 100 anos atrás. Eles estavam cientes do grande poder do pássaro divino e de quanto seu poder pode ser devastador. O seu lacaio avisa o grande mestre que trouxeram um jovem que queria falar com ele. O grande mestre demônio avisa para entrar. Do lado de fora do castelo, o jovem é acompanhado por outro lacaio. É avisado para ele ter muito cuidado com as palavras. O jovem apenas confirma. É-nos mostrado que o jovem que quer conversar com o grande mestre demônio é o jovem Liu Wu, o filho de uma das famílias importantes de Tianhui, e o mesmo que nos capítulos iniciais pegava no pé do nosso protagonista. Liu Wu parece um pouco assustado. O fato é que, em busca de poder, agora ele deseja entrar na organização do Cataclismo. O grande mestre demônio o aceita a organização e dá as boas-vindas. Liu Wu se curva e agradece pela promoção. Porém, o grande mestre demônio o avisa. O grande mestre avisa que todos que entram na organização do Cataclismo precisam pagar o preço de se tornarem membros. Algumas víboras negras saem de dentro do demônio. Elas entram no corpo de Liu Wu, fazendo-o se contorcer de dor. Enquanto ele permanecer leal à organização, Liu Wu terá poder infinito, mas se pensar em trair a organização, Liu Wu terá a condenação eterna, sofrerá permanentemente para todo o sempre. De volta ao alojamento, nosso protagonista está bastante contente com o material que obteve ao derrotar Li Wei. O sistema mostra que o anel de salvamento de vida é exclusivo do anfitrião. Ao enfrentar um ataque fatal, o proprietário deste anel pode suportá-lo uma vez, usando o poder do anel sendo qualquer ataque aplicável, podendo ser usado uma vez por mês. Embora seja utilizado uma vez por mês, é como se Yelling tivesse uma vida extra. Ele tem em suas mãos uma carta de mudança de forma. O cartão permite que o alvo designado se transforme em forma humana. Uma vez com a transformação completa, pode alternar livremente entre a forma original e humana. Yelling pede que sua Fênix se aproxime. Ele pergunta a Fengjiu se ela tem vontade de ter um corpo humano igual ao dele. A Fênix fica atônita. Ela tem dúvidas se Yelling realmente pode fazer isso. Entusiasmado, Yelling mostra o cartão de transformação a ela. Ela acha que se transformar em humana não poderá proteger seu mestre. Yelling fala para ela não se preocupar porque ela sempre poderá alternar entre as formas. Fengjiu se mostra muito feliz com isso. Ela quer que Yelling transforme o mais rápido possível ela. Yelling está pronto para dar andamento no processo de transformação. O sistema aparece e pergunta se ele quer transformar o grande pássaro divino em um humano. Yelling segura o cartão de transformação em sua mão. Começa a ativá-lo. Fengjiu começa a brilhar gradualmente, encolhendo-se para se transformar em um recipiente em forma de ovo. A fonte de energia do corpo continua a ser absorvida, muito brilhante e quase cegante.
previsto para ser bastante revelador. Está feito, não deixaram nós desapontados. Desta vez, a aparição é de uma garota completamente desprovida. Corpo sexy, essa garota parece estar fervendo. Nosso protagonista está com os olhos bem abertos. A respiração começa a ficar irregular. Depois da transformação, ela nem está usando roupas. Precisa ser tão ousada assim. Aqui vemos claramente, é uma linda jovem, mas não se parece em nada com o que Yeling imaginava. Feng Jiu não mostra nenhum constrangimento. Ela pergunta a Yeling o que ele achou. Ela sente que está perfeita nessa forma agora. Seus movimentos são um pouco extrovertidos. Yeling está vendo atentamente. O sangue está subindo para a cabeça. O nariz dele está jorrando sangue como se Feng Jiu tivesse bombeado por toda a sala. Yeling está salivando ainda mais maliciosamente. Essa garota é um pouco difícil de lidar. Bem, é como Yeling queria. A alma de Feng Jiu é tão grande e brilhante. O corpo, digamos que está perfeito. Eu também gostaria de ter uma sorte assim. Vamos deixar de lado a sala desses dois. Na Santa Cidade, a nave espacial levou a professora Li e o grupo de Yeling de volta após a missão ser concluída com sucesso. Siyu relaxa os ombros, aliviando as pressões dos últimos dias. A última missão está finalmente completa. Voltando para a Santa Cidade, Siyu quer dormir muito. A professora Li vira-se para lembrar a todos. Todos vocês devem estar muito cansados, amanhã é um dia de folga, voltem para casa e descansem bem. Ela pede a Yeling para também ir descansar. Ele confirma, mas fala que antes precisa passar no pavilhão de Tianyu. Ela dá permissão, mas quer que ele volte cedo de lá. Embora a missão tenha sido um pouco inesperada, felizmente Yeling conseguiu bastante materiais raros e sua colheita foi incrível. Yeling usou todas as recompensas dos monstros mortos-vivos para melhorar seu sangue e energia vital, além de melhorias em Xueyu e Feng Jiu. A maior colheita foi o anel de pertences da criatura Li Wei, e uma pilha de materiais serão vendidos em parte para o pavilhão. No caminho, a funcionária animada correu para recebê-los. Ela encontra Yeling e dá as boas-vindas novamente. Ele fala que tem materiais para vender. A atendente pede para segui-la. A atendente o levou a um armazém muito grande. Então ela perguntou a Yeling: "Esse lugar está bom para você?" Yeling coça a cabeça e diz que esta sala é um pouco pequena. Não pode conter todos os materiais. A atendente também parece hesitante, ela acha que Yeling pode estar exagerando um pouco. Ela pergunta o quanto ele trouxe de material desta vez. Ela o leva para outro lugar, agora um lugar bastante espaçoso. Nesse momento, ela perguntou a Yeling se este lugar é grande o suficiente. Yeling afirma que sim, e tira o anel de armazenamento neste momento. A colheita nesta viagem pode ser um pouco demais. Então ele começou a flexionar. No início era uma pequena pilha. Depois de um tempo, provavelmente era tão alto quanto um prédio. Realmente havia muito material, isso era demais. A quantidade de matéria-prima que havia era o suficiente para o pavilhão Tianyu reciclar durante um mês. Era de se esperar de ser o primeiro aluno do sexo masculino a entrar na Academia Jujue. A força de Yeling é verdadeiramente incomparável. Com tantos materiais, ela precisa encontrar mais algumas pessoas para se juntar a ajudá-la, caso demore um pouco. Enquanto discutia, a jovem Meng Yao veio ver se havia alguma excitação. Ela está contente em ver Yeling novamente. Perguntar onde foi que ele encontrou tantos materiais. Qualquer um que não saiba pensaria que Yeling tivesse roubado do pavilhão de Tianyu. A senhorita Meng Yao pede à gerente que encontrasse rapidamente alguém para contar os materiais, pois precisa estar logo no leilão que irá acontecer mais tarde. Yeling ouviu falar do leilão. Parece que ele tem interesse em estar lá. Se você quiser encontrar bons materiais, então, primeiro vá ao pavilhão Tianyu e, em segundo lugar, vá ao leilão. Meng Yao se aproxima. Yeling se engasgou de repente. Ela questiona o porquê deveria levá-lo. Ele implorou imediatamente para poder segui-la. Yeling mostra a ela um frasco de essência de sangue. Ela viu uma garrafa sem rótulo. Imediatamente pareceu não se importar. Mas no momento que Yeling falou o conteúdo contido no frasco, a essência do sangue do dragão de fogo, rapidamente entrou em transe. Sim, ela pretendia ignorar isso. Mas em sua consciência estreita, a imagem de um dragão de fogo brilhou. Seus olhos indiferentes se transformaram em surpresa e depois olharam para Yeling como se ele tivesse buscado algo precioso. A essência do sangue do dragão de fogo é realmente a essência que Meng Yao tanto procurava. Sem mais nem menos, ela pega a cabeça de Yeling e o apertou entre seus avantajados airbags.
Nosso protagonista, que nunca leva desaforo para casa, está sendo agora oprimido por um belo par de melões. Yeling estava literalmente sem respirar. Ao ver isso, a gerente entrou em pânico, cobriu o rosto e saiu correndo. Ela sai dizendo que não viu nada. Meng Yao pergunta de que bobagem ela está falando. Assim que Yeling foi libertado, ele mal conseguiu aproveitar a atmosfera novamente depois de retornar do inferno. Sua boca ainda murmura algumas palavras. Tão macio, tão grande, tão elástico, depois de controlar-se. Ele pegou o frasco de sangue e deu a ela. Meng Yao dá o frasco à sua gerente para analisá-lo. Sua gerente avisa que vai fazer uma avaliação imediatamente. Então Meng Yao fala que se for realmente a essência do sangue do dragão do fogo, então está devendo a Yeling um grande favor. Ela quer saber como pode retribuir essa gentileza. Yeling quer que ela o leve para ver os ovos de pet espirituais. Ele quer comprar um. Ela está de acordo, ela pede que ele a siga. Meng Yao fala que pelo menos deve haver mais de 10.000 ovos. Eles chegam até um armazém muito grande. Este é o local onde se concentram os ovos de animais espirituais de Tianyu. Todos os ovos aqui já estão com informações relevantes, além disso, o preço é claro. Se Yeling gostar de algum ovo, ele receberá um desconto de Meng Yao de 40%, darei um desconto. Depois de dar algumas voltas ao redor do armazém, embora existissem muitos ovos animais de estimação espirituais raros. Mas neste momento a gerente tinha acabado de chegar. Seu rosto estava muito animado. Ela avisa que o frasco realmente é a essência de sangue do dragão de fogo. Depois de terminar de avaliá-la, absolutamente sem erro. O frasco é definitivamente puro sangue de dragão de fogo. Meng Yao fica extasiada, ela pode finalmente evoluir seu dragão de asas de fogo. Repentinamente ela abraça nosso protagonista novamente e fala que ama muito ele. Yeling pede para ela se conter mais. Devido à perda de sangue e falta de oxigênio, Yeling rapidamente empurrou a Meng Yao. Vendo todo esse clima, a gerente tossiu algumas vezes para deixar as coisas mais sério. Meng Yao virou-se para perguntar a Yeling. Ela pergunta se ele encontrou os ovos de animais espirituais que precisava. Yeling responde que nenhum dos ovos ali é adequado para ele, não é o que precisava. Embora um pouco tímido, Yeling ainda disse isso. Parecia que também havia ovos de animais espirituais no leilão, então ela se virou e disse: "Se você não tem o que precisa, ainda há um jeito. Vou levá-lo ao leilão para tentar a sorte." Obviamente, Yeling quer estar presente no leilão. Então os dois finalmente foram ao leilão de Tianyu. No caminho para a área do camarote particular de Meng Yao, os dois conversaram enquanto caminhavam. No entanto, no leilão, se realmente aparecessem alguns itens raros, não deveria ter muitas esperanças, já que as coisas vendidas no leilão, os preços geralmente são muito altos. Yeling estava ciente disso, suas finanças são limitadas, de qualquer maneira, ele só quer dar uma olhada. Em seu camarote particular, a gerente pede a Yeling que ele se sinta à vontade para se acomodar onde quiser. Elas os avisam que o leilão começa em 20 minutos. Meng Yao quer saber se há algo de bom na lista do leilão de hoje. A gerente a responde que ouviu dizer que desta vez há um ovo de animal de estimação espiritual extremamente raro. Não está claramente escrito na lista. Todos no leilão de hoje vieram buscar este ovo. Yeling se mostra interessado no ovo extremamente raro. Meng Yao o avisa para não ter pressa. O leilão começará em breve enquanto os dois olham do alto. O leilão finalmente começará. Uma linda garota, usando um vestido amarelo brilhante e encantador, segurando o microfone, subiu no palco para dar início ao leilão. Ela se apresenta como a leiloeira de hoje e se chama Linglong. Em seguida, ela saúda todos os ilustres convidados que estão ali e assim começa oficialmente o leilão do pavilhão de Tianyu. Ela apresenta o primeiro item do leilão de hoje: a flor de sangue escarlate. Essa flor, depois de usada, o espírito pode não apenas possuir a habilidade de resistir ao elemento fogo, mas também pode possuir a habilidade de controlar o elemento fogo. Seu preço inicial é de 1 milhão de créditos federais. O sistema mostra que a flor foi banhada no sangue de monstros poderosos que crescem perto da lava. Após o uso, pode aumentar a resistência aos elementos do fogo e aumentar as habilidades. O controle elemental do fogo só pode ser usado uma vez por alvo. Múltiplos usos serão ineficazes. Embora seja uma boa ideia, Yeling já tem Fangjiu. Ela é imune a todos os elementos do fogo. Mas uma flor de sangue escarlate custando 1 milhão, o que é um pouco caro. 10 milhões e 1, 11 milhões, 11 milhões e 5. Yeling viu o preço subir continuamente. Imediatamente se virou e perguntou a Meng Yao sobre o valor exorbitante. Meng Yao explica imediatamente.
Se alguém precisar daquele material, o preço será muito alto. Então, terá muita gente que vai querer aumentar o preço. É só esperar para ver. E finalmente um cliente conseguiu comprar o item da flor de sangue escarlate. O próximo é o produto mais especial do leilão de hoje. Ovo de animal de estimação de espírito misterioso. Mesmo os avaliadores não conseguiram identificar este ovo sagrado de estimação. É impossível encontrar qualquer informação registrada no Banco de Dados Federal. O preço inicial é de 3 milhões de pontos federais. Todos se perguntam sobre o ovo raro. Já haviam visto na lista, mas não parece ter nenhuma introdução. Todo mundo está falando sobre isso. Este é o produto especial de hoje. Ovos de animais de estimação espirituais não podem ser avaliados. Ninguém sabe ao certo se é bom ou ruim. Pode ser bom ou pode ser lixo. A casca do ovo parece muito bonita por fora. Parece que não sabe que tipo de animal de estimação espiritual está dentro. 3 milhões de pontos federais poderia ser uma grande perda se o animal estimação for um lixo. Ninguém quer arriscar a tê-lo. Yelling levanta a mão e dá seu lance. Todos se viraram, os olhos voltados para a pessoa cujo preço era de 3 milhões. Todos ficam atônitos em perceber que existe maluco a se atrever a gastar 3 milhões para comprar um ovo. A anfitrião disse: "O convidado no assento número 1 deu um lance de 3 milhões. Há mais alguém que queira pagar um preço mais alto?" Então todos sabem que o assento número 1 pertence ao pavilhão Tianyu. Alguns discutiram sobre o ovo, mas ninguém arriscou a dar um maior lance. Por fim, então os sinos de encerramento tocam gradualmente 3 milhões de vezes 1, 3 milhões de vezes 2, 3 milhões de vezes 3. Então, agora o misterioso ovo de estimação espiritual pertence a nosso protagonista. Meng Yao parece um pouco preocupada com Yelling. Ela nunca imaginou que ele fosse tão estúpido assim. Ela fala que havia vários outros ovos de animais de estimação espirituais por aí. Yelling sorri e fala que não esperava que Meng Yao se importasse tanto com ele. Ele brinca dizendo que está emocionado. Meng Yao disfarça a sua preocupação dizendo que não tem tempo para se preocupar com ele. Novamente ele agradece a preocupação e diz que gosta muito desse estilo imprevisível. Por isso fez a aquisição do ovo. O que todos não sabiam é que o sistema o ajudou. Ele usou o olho da verdade. Ele já sabia desde o início o que tinha dentro do ovo. A leiloeira anuncia o próximo item. É a pérola do mar de gelo. As pérolas preciosas de pérola do mar de gelo não são apenas atraentes na aparência, mas também têm um poder imenso que pode convocar monstros do tipo gelo de Hank, 8 de 5º nível. O preço inicial é de 20 milhões de pontos federais. Um pobre, ao ouvir isso, exclamou: "Ah, é caro demais", e fingiu ignorá-lo. Mas seu valor certamente não parou em 20 milhões. Neste momento, Yelling também pode verificar. A pérola do mar de gelo é uma pérola localizada nas profundezas do mar. Contém poder especial que pode invocar monstros do tipo gelo de rank 8 de 5º níveis. Mantenha por 10 minutos para 9 usos cada. Meng Yao comenta sobre achar essa pérola tão linda. Ela quer saber o que Yelling acha. Yelling sutilmente responde ao assunto. Parece muito bonito, mas só mostra o brilho por fora. É bonita, porém sem muita utilidade. Meng Yao ouviu isso e assentiu. Depois houve sessões que empurraram os preços para cima, uma após a outra. 21 milhões, 23 milhões, 30 milhões, 35 milhões. Até que alguém deu o lance de 70 milhões, a licitação encerrou a cadeia de outras licitações. Ninguém esperava que alguém gastasse 70 milhões. Meng Yao percebe quem deu o último lance. Ela parece que não está feliz e logo muda de humor. Ela avisa a Yelling que o leilão está acabando. Ela saiu imediatamente, murmurando com a boca, dizendo que deve ser aquele cara, dependente da mudança e se exibindo de qualquer maneira. Ela chama Yelling para irem embora. Vendo isso, Yelling também percebeu que parecia que ela não gostava muito daquele cara. Yelling avisa a ela que precisava pegar o ovo de volta. No caminho para casa, de repente ouviu-se a voz de um homem de terno, longos cabelos verdes segurando a pérola do mar gelado na mão. Essa pessoa é o jovem mestre, Sun Hao. Lentamente Meng Yao não ficou feliz e o afugentou com muita força. Ela quer saber o que ele está fazendo ali, já que não foi convidado. Sun Hao trouxe a pérola para dar de presente a ela. Assim que ele terminou de falar, Yelling apareceu em seu campo de visão. Ele quer saber quem é ele e o que ela tem a ver com ela, o porquê estão juntos ali. Meng Yao responde grosseiramente: "Com quem quer que eu ande, não devo ter o seu consentimento. Quem você pensa que é?"
Independentemente das palavras de Meng e Ao, Sun Hao ameaçou imediatamente Yeling. Yeling está calmo e parece que quer apenas conversar como duas pessoas civilizadas? Vendo que os dois lados estavam prestes a ter uma grande briga, Meng Yao imediatamente correu e sussurrou para Yeling para irem embora. Sun Hao gritou alto e bravamente. Ele não quis deixar Yeling sair. Vendo que esse cara era tão chato, Yeling pergunta a ela se ela não gosta desse cara, então ele pede que ela coopere com ele. Imediatamente passou um braço em volta da cintura de Meng Yao e puxou-a para seu lado. Meng Yao não teve tempo de reagir. Ele apenas deixou escapar rapidamente a frase. Então os dois dão um belo e doce beijo. Vendo essa cena, percebi que foi um tanto quanto inesperada. Sun Hao fica totalmente sem reação. A ousadia de Yeling é invejável. Furioso, Sun Hao ordena que matem Yeling rapidamente. Então os guarda-costas mobilizaram seus músculos e se prepararam para deixar Yeling inconsciente. Yeling faz uma avaliação rápida. Mostra que há 2 mestres espirituais que estão no 5º nível, um mestre espiritual que está no 7º nível. Sun Hao acabou de sair de casa e trouxe consigo muitos guarda-costas poderosos com ele. Meng Yao, abraçada intimamente em Yeling, e aconselha a Sun Hao que não aplique absolutamente nada ali. O território é de sua família e não queria trazer problemas para lá. Vendo que a situação atual não é razoável, um cara se aproximou. Ele se inclinou para perto de seu mestre e disse: "Afinal, é o leilão do nosso tio Tianyu, então arrumar confusão não seria muito bom." Frustrado, Sun Hao se vira e sai. Antes de sair, ele não se esquece de ameaçar Yeling com mais algumas palavras, falando que Yeling era um cara bom e que veria o quão bom ele realmente é. Então ele arremessa e quebra aquela pérola de 70 milhões no chão. Virou-se e saiu no caminho de volta. Ele pergunta ao velho guarda se investigou minuciosamente esse cara para Yeling, pois ele quer matá-lo com as próprias mãos. O guarda respondeu que acabara de investigar. Seu nome é Yeling, o único estudante do sexo masculino recrutado para a Academia Zhuzhue este ano, e também a única pessoa na federação atualmente a assinar um contrato com a Divina Fênix. Sun Hao não se importa. A qualquer custo, ele quer tirar a vida dele. Portanto, onde quer que Yeling vá, ele terá novos oponentes. Yeling avisa Meng Yao que eles não continuarão pegando no pé dela depois desse incidente. Neste momento, Meng Yao tentava lentamente sair dos braços do nosso protagonista. Meng Yao falou imediatamente: "Yeling, tire a mão de mim, aquele cara já se foi." A gerente está correndo loucamente falando que não viu nada. Parece que o coração de Meng Yao estava em crise. Seu primeiro beijo foi tirado assim. Ela gagueja ao achar que é uma vaca pastando. Ela sai da sala primeiro com o rosto totalmente corado. Ela pede a ele que volte para a academia para garantir sua própria segurança. Yeling observou ela ir embora, coçando a cabeça, mas inesperadamente essa jovem também se sentia tímida e envergonhada às vezes. Eu me pergunto quando esse pedaço de madeira aprenderá a ser um pouco mais delicado. Voltando ao dormitório, Yeling trouxe consigo o ovo raro de animal espiritual. Depois de estar cansado o dia todo, o leilão de hoje foi considerado bem-sucedido. Feng Jiu parecia ter que dividir Yeling com outro animal de estimação, e imediatamente pareceu infeliz e com ciúmes. Yeling tenta apaziguar a situação, falando que trouxe um novo integrante para a equipe. Quero dizer, uma nova esposa para dividir o fardo familiar. Foi isso que Yeling disse e não eu. A seguir, vamos presenciar um momento milagroso. Uma luz é emitida do ovo, cegando nossos olhos, e depois de um tempo, a casca do ovo se quebra gradativamente. Uma pequena raposa com 3 caudas apareceu diante dos olhos dos 3. Aposto que a transformação dessa raposa é a mais linda. O sistema informa, nome completo, raposa mutante de 3 caudas. O rank 1 de 3º nível mais, concede 0% de experiência. Capacidade de se desenvolver, medíocre, nenhum equipamento. Talento natural, imune a poder mental. Habilidade sedutora, fogo de raposa. Para Yeling evoluí-la para uma raposa de 4 caudas, ele precisa de alguns materiais a mais. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.